Portanto, essas duas ações que batem fortemente nas facções criminosas veio de Lula, não veio de Bolsonaro quando ele era o presidente da República. Pessoal, o Ottoni de Paula novamente. Vamos ver aqui o Ottoni de Paula falando sobre Lula, sobre facções criminosas, sobre Bolsonaro milícias. E também um trechinho dele falando sobre Lula em relação à Marcha para Jesus. Vamos ver aí. Não adianta dizer que Lula tem apoio do crime organizado ou é amigo das facções criminosas quando ele mostra com atitudes que não têm relação com o crime organizado. Vamos falar de um assunto muito sério, facções criminosas e milícia. Fica nesse vídeo até o final. O bolsonarismo acusa Lula de ter apoio do crime organizado. Bem, se Lula tem apoio do crime organizado, eu nunca votei em Lula, e é sempre bom falar isso, porque o que o bolsonarismo tenta fazer para descredenciar o que eu falo é dizer que eu estou agora apoiando Lula. Não, Ele vem falando muito isso. E eu vejo, né, os comentários. Eu tive a curiosidade, eu já fiz vídeo aqui sobre o Ottoni, né? Inclusive tá aparecendo agora aí no card, o último, onde eu fui dentro do vídeo pra ver, será que ele tá falando a verdade mesmo? E cara, é inacreditável a quantidade de comentários xingando o cara. É inacreditável. Chamando ele de traidor, de lulista, né? O cara não pode ter pensamento próprio, né? Tá proibido ter pensamento próprio. Eu falei aqui pra vocês, né? E continuo com essa opinião de que pro Ottoni foi a gota d'água, né? Ele chegou no momento deles, cara, não tem condições, me meti numa furada e vazou, né? Ele pelo menos vazou lá atrás, né? Ele não ficou segurando a bucha até o fim, como tem gente que tá até o fim hoje, tipo aquele Constantino, né? Que ele voltou atrás, em voltar atrás, né? Ele tinha dito que nunca fui bolsonarista e agora tá apoiando de novo. Tem gente que não consegue se desvencilhar. O Ottoni conseguiu. sou um amante da verdade. Preste atenção. Lula lançou duas ações muito importantes que batem de frente com o crime organizado. Primeiro, o programa Brasil contra o Crime Organizado, colocando 11 bilhões de reais de investimento do governo federal, trazendo para o governo federal o enfrentamento e a responsabilidade do combate ao crime organizado. Então, Lula está dizendo, eu, como presidente da República, vou trazer para o governo federal a responsabilidade do comando contra o crime organizado. Cara, isso é muito, veja, repito, é muito importante. Eu falo isso, vou falar sempre. Por que eu tô trazendo tanto vídeo do Ottoni? Porque ele é um dos caras que tá dando um foco de atenção em cima dele, porque ele era um cabo eleitoral dos melhores pro bolsonarismo. Quando um cara desse vira casaca, a galera olha e diz: opa, aconteceu alguma coisa aí, por que foi? O pessoal começa a chamar a atenção e vai pra cima olhar. Tanto o pessoal do bolsonarismo quanto o pessoal que não é bolsonarista. A gente se aproveita disso porque é aquele negócio, né? Nada mais problemático para o bolsonarismo do que um bolsonarista que se sente traído, né? Então, sim, a gente tem que pegar esses caras, né? Ele, Julian Lemos, tem vídeo do Julian Lemos também, tá aqui no card. Esse pessoal são bombas ambulantes, né? Bombas atômicas. Isso aí é uma bomba na vida do bolsonarismo. E aí o cara tava dentro da máquina bolsonarista e de repente, ó, não dá mais pra mim, não consigo. Aí teve os motivos dele e não dá. Tchau, ó, valeu. E agora começa a expor, meu amigo, tanta coisa, tanta coisa. E um ponto positivo é que ele é cristão, cara. Ele é evangélico. Aí ele é pastor, né? Não é só cristão, ele é cristão e pastor. E aí ele traz pra si um foco de atenção no mundo evangélico que ele começa a tirar, mesmo que pouco, né? Mas na margem, né? Marginalmente, consegue fazer um estrago, entendeu? Consegue fazer um estrago. É só vocês verem os comentários do vídeo do Ottoni que eu fiz, o último, né? Que eu já coloquei no card, inclusive, falando sobre o Bolsonaro, o bolsonarismo. O pessoal falando, o Ottoni, grande Ottoni, não sei o que. O pessoal gosta dessa autenticidade dele. O pessoal gosta. Até dentro da esquerda. E assim, venhamos e confiamos. Tem que dar uma moral mesmo. Tem que dar uma moral mesmo. É isso aí, cara. Continue. Continue. Você tá sendo uma peça fundamental aí para combater o bolsonarismo. É isso aí. Tem que botar pra lascar mesmo. Ok? Segundo, Lula acabou com o auxílio reclusão para aqueles presos que têm relação ou com facções criminosas ou com as milícias, os grupos
paramilitares. Os familiares desses presos não receberão mais o auxílio reclusivo. Portanto, essas duas ações que batem fortemente nas facções criminosas veio de Lula, não veio de Bolsonaro quando ele era o presidente da República. Agora, de um lado, o bolsonarismo não consegue explicar e não consegue provar que Flávio Bolsonaro não tem relação com as milícias do Rio de Janeiro, uma vez que até agora Flávio não explica a sua relação íntima com Adriano da Nóbrega, ao ponto de homenagear um miliciano com a maior comenda da Alerj e ter a mãe e a esposa desse miliciano em seu gabinete. Só que, como diz aqui, ó, Adriano da Nóbrega não chegou a ser formalmente julgado pelo crime da Marielle, porque ele foi morto na Bahia. Não se concluiu o caso por causa disso. Lembrando que quem matou Marielle foi o Rony Lessa, que é amigo de Bolsonaro, né? Como diz aqui o Intercept, Bolsonaro não matou Marielle, mas é amigo de quem mandou matar, né? No caso, os Brasão. E também tem aí relações, supostas relações com Rony Lessa, né? Depois que o Intercept relaçou a exclusividade de Rony Lessa, né? Delatou o Brasão, o bolsonarismo entrou em parafuso e passou a fazer o que há de melhor, jogar areia nos olhos do público. Voltemos pro Ottoni. Outra coisa que Flávio Bolsonaro tem que explicar e não explicou ainda, por que quando a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, através do deputado Marcelo Freixo, pediu a instalação da CPI das milícias, por que só houve 2 deputados contra a CPI das milícias na Alerj? O deputado Brasão e o deputado Flávio Bolsonaro. O mandante do crime da Marielle e o Flávio Rachadinha, né? O chocolateiro, que é intimamente ligado a milícia e milicianos. Que Flávio Bolsonaro foi contra investigar as milícias no Rio de Janeiro. É isso. Não adianta dizer que Lula tem apoio do crime organizado ou é amigo das facções criminosas quando ele mostra com atitudes que não têm relação com o crime organizado. Pelo menos fazendo essas duas ações que eu já disse. E Flávio, que até agora não consegue enfrentar esse assunto das milícias com transparência e com seriedade. É isso. Não adianta acusar Lula de ter amizade com o crime organizado e não comprovar que o candidato bolsonarista não é amigo das milícias. Pois é, o que mais tem é prova, né? O que mais tem é prova sobre o elo entre Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e agregados, né? Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, com milícias. Os caras protegem as milícias. Tem vídeo, tem um monte de coisa dos caras falando que milícia é bom, etc, etc. E agora eu vou mostrar um trecho interessante do Ottoni novamente, falando sobre qualidades do Lula em relação ao meio evangélico. Apesar de Lula não ser o meu candidato à presidência da República, de eu nunca ter votado nele e ter feito muitas vezes oposição ao seu governo na Câmara, tem algumas coisas em Lula que me causam admiração. E uma dessas coisas é a capacidade que Lula teve de, ao longo desses anos que ele foi presidente da República, não ter se aproveitado de benefícios que o seu governo gerou à comunidade evangélica para o proveito próprio. Por exemplo, quem sancionou a lei da Marcha para Jesus no Brasil foi Lula. Quem criou dias importantes como o Dia do Pastor, Dia da Pastora, Dia da Música Gospel, foi Lula. Quem transformou a música gospel em cultura nacional foi Lula no tempo da Dilma. Quem impediu da igreja virar uma simples associação e estabeleceu a lei da liberdade religiosa foi Lula. E quem capturou os evangélicos e os católicos? O Bolsonaro. Pra você ver como são as coisas, né? O Lula, ele fez tudo por essa turma. Tudo por essa galera. Mas quem é o favorito dos evangélicos? O Bolsonaro. Aí há N explicações que eu não vou estar aqui falando não. Pra não parecer que eu sou anticristão, anticristo, anticristianismo. Não é o caso, né? Mas o fato é que é uma injustiça histórica
do meio evangélico principalmente, e do meio católico também, contra aquele que deveria não ser idolatrado, mas de se fazer justiça e dizer: esse cara aí fez muito pelo meio, pelo campo aí. Quem equiparou a Igreja Católica, matriz africana, que eram vistos como manifestação cultural no Brasil, menos nós evangélicos, nós não éramos reconhecidos, a nossa fé não era reconhecida como manifestação cultural no Brasil. Quem tornou a fé evangélica manifestação cultural do Brasil foi Lula. Agora, depois disso, ninguém mais pode impedir da gente pregar em praça pública, cantar na rua, por exemplo. Nenhuma prefeitura, nenhum prefeito, nenhum juiz, porque Lula nos permitiu agora sermos cultura nacional. Apesar de tudo isso, Lula não se utiliza disso para ganhar os nossos votos. Interessante. Interessante porque, talvez agora não, agora ele poderia ser vaiado, hostilizado, mas eu estou falando nem naquele tempo que Malafaia, Magno Malta apoiava ele nunca se utilizou disso. E agora, ao ouvir o telefonema entre ele e o apóstolo Estevão Hernandes, aí a minha admiração. Pois é, cara. É muito o que o povo fala, né? Ah, mas ele não fala hoje porque ele vai ser vaiado. Na época ele não ia, né? Ele falou isso, tem muita gente que não sabe ou não lembra que faz muito tempo, né? Mas o Malafaia, ele apoiava o Lula. Ele levou o Lula pro púlpito pra dizer, ó, o Lula, pro púlpito não, né? Era uma reunião assim. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui tem que ser ouvido, tal, não sei o quê. E depois virou o jogo, né? Aí o cara virou bolsonarista e tal. Virou anti-PT primeiro, né? Pra depois virar bolsonarista. E o Lula realmente nunca chegou e ficou. Não se questiona. Não. Nunca. Ele levou o Estado laico até a última consequência. Preferindo não ter o apoio, mas manter a questão do Estado laico. Realmente aumentou por esse camarada que eu tanto critico, já critiquei, já fiz oposição. Eu vou lhe contar porque eu não participo de nada religioso em época de eleição, porque eu não quero passar ideia. Perfeito. Que estou tentando tirar proveito político de uma coisa sagrada. Perfeito. Eu entendo. E eu quero que o senhor saiba que eu sou muito grato pela assinatura da lei, que foi um dia muito, muito especial, que nós estávamos lá presentes. Isso está sempre no nosso coração. Obrigado, viu, presidente? Eu também fui vocês. Obrigado, presidente. Boa marcha. Obrigado, Deus abençoe, viu? Amém. É isso, minha gente. Quando aquele que nós chamamos de ímpio tem mais temor e respeito pelas coisas de Deus do que o outro que nós chamamos de irmão, tem alguma coisa errada. E não é com Cristo. Talvez seja com o nosso cristianismo. Claro, sem falar, obviamente, dos programas sociais que beneficiam tanto de nossos irmãos. E por quê? Porque como a comunidade evangélica está na base da pirâmide social, classe E, classe B, é ali que o Bolsa Família, é ali que Luz para Todos, é ali que os programas sociais chegam. Portanto, o nosso povo tem sido, ao longo desses anos, beneficiado com esses programas também. Exatamente, cara. Falou tudo, né? O cristianismo tá na base da pirâmide, né? Quem é que, por exemplo, salvo os falsos profetas aí da vida, tipo o Valadão, né? Aquele vai ladrão que o pessoal diz, né? Supostamente. Igreja da ladroinha. Fora esses, né? Os pastores aí que vivem andando de jatinho, vivem andando de BMW, calça da Gucci, camisa da Gucci. Tô falando de pessoas que vai na base, né? O próprio Tony vai na base, né? O próprio Tony vai na base. Aí, eu tô falando de Júlio Lancelotti, com quem é que ele anda? Ele anda com o pessoal pobre, tá lá entregando comida. O cristianismo real, né? Não o cristianismo Prada, não o cristianismo Gucci, né? Dulce Gabbana. Não, eu tô falando do raiz. Esse tá na base da pirâmide, como ele disse. E os programas sociais atingem esse pessoal, né? Atinge esse pessoal. Então, o Lula, ele foi muito importante para a comunidade cristã, não vou falar evangélica, cristã, né? Como um todo, tá certo?
E ele não é parabenizado por todos, né? Por uma minoria. Como mostrou aí o pastor Fernandes, né? Fernandes, o que o Antônio falou. Parabenizando, dizendo aí, presidente, o senhor foi muito bom para a comunidade e tal. Mas que bom que tem gente que lembra, né? Que se recorda. E o Otone, se antes fingia não lembrar que isso aconteceu, agora ele botou a mão na consciência aí, olhou assim, não dá mais pra mim, eu vou falar tudo que é verdade. E soltou essa, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você chegou até aqui e ainda não curtiu, curta. Vamos dar uma moral aí pro meu canal. Curta, hype. Você tem 3 hypes por semana. Veja se você tem um ainda pra você dar pra mim. A ele, né? Se inscreva porque esse canal tá crescendo. Vamos aqui fazer mais react de política para eu soltar minha opinião, chegar a minha opinião em mais pessoas, pra gente trazer mais pessoas pro nosso lado, né? Trazer mais pessoas pro nosso lado, pro lado aonde a gente vê. Não vou aqui dizer, eu estou com a verdade, nós estamos com a verdade. Não, a gente tá do lado que faz algo pelo povo, tá? Não é o lado da verdade, é o lado do concreto. É o lado olha, a gente fez isso aqui, ó. O PT fez isso aqui. O que é que vocês fizeram? Fila do osso? A gente tirou, né? Da fila do osso. Você fez o quê? Matou gente na Covid? A gente tá vacinando o povo. Entendeu? A gente cria Bolsa Família. A gente cria luz pra todos. E quando eu falo a gente porque eu sou filiado ao PT, sou petista e tal. Aí eu me coloco como parte dela. Todo lado do grupo, né? Claro que eu não estou lá fazendo as coisas. Vocês entenderam? Então, aí tem um Pix aqui também se você quiser ajudar, contribuindo. E seja membro. Membros aqui ajudam bastante a financiar esse projeto que ainda tá pequenininho, mas tá crescendo, né? Saí de 0 para mais de 4 mil. No momento que eu tô falando aqui com vocês, eu tô com 4.513. Seja mais um nesse meio. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.